pois recebi de graça a salvação. Oh, oh, Já? Sim. Você alguma vez já suplicou em oração, no momento de angústia, no momento de dor, no momento de desespero? Se você já fez isso e sente que nessa música você precisa fechar os seus olhos e falar com Deus, faça isso agora.
Meu Deus, eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Meu Deus, sei que não sou digno do seu amor, e mesmo assim sempre onde estou me redimes e me chamas como filho seu. Em minhas vergonhas és meu defensor, és o meu refúgio nas tempestades. Me ensina, Deus, Senhor, eu quero te agradar, e com toda a inspiração que eu possa viver mais perto do seu coração. Meu Deus, eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Meu Deus, sei que não sou digno do teu amor, mas mesmo assim sempre onde estou me redimes e me chamas como filho teu. E em minhas vergonhas és meu defensor, és o meu refúgio nas tempestades. Me ensina, Deus, Senhor, eu quero te agradar, e com toda a inspiração que eu possa viver mais perto do seu coração. Meu Deus. Olá, tudo bem, igreja? Feliz sábado. Muito prazer, eu me chamo Arthur, eu sou do Brasil, assim como a maioria daqui, certo? Antes da gente começar o sermão dessa manhã, só gostaria de dar dois avisos. Um que já foi dado, mas vamos só refrisar, e um outro que ainda não foi dado. Pode colocar, por favor, Felipe, o da Adra, por gentileza? Então, o pastor da igreja, o pastor Diego,
vai mobilizar, através aqui da ADRA, com os irmãos, também que puderem ajudar a Valência, que está passando por essas catástrofes. Tenho certeza que todos oraram por eles. Mas dentro da palavra oração, tem orar, mas também tem ação. Se você puder contribuir, contribua para que a ADRA possa fazer esse trabalho. Se as suas mãos não conseguirem ir até lá, que pelo menos os seus recursos possam ajudar. A ADRA tem feito um projeto lindo em toda a parte do globo. Em todo o nosso planeta, pessoas conheceram Jesus através das mãos das pessoas que estão na ADRA. Através a bateria. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Agora sim, tudo bem. Então, através da ADRA, muitas pessoas começaram a abrir mais o coração a Deus, e creio que Deus é profissional em transformar uma tragédia, algo que parece acabar com pessoas, acabar com vidas, ele pode transformar em uma nova vida. Ele é profissional em reciclagem. Então, ele transforma uma tragédia em uma bênção. Que nós possamos ser essa bênção lá para o pessoal de Valência. E o outro recado que já foi passado é que hoje à tarde vamos ter uma palestra muito especial, certo? Para os jovens, vamos chamar de JA. Para os adultos, vamos chamar de palestra, certo? Mas todos estão convidados. Eu não vou falar que estão intimados, porque eu não sou dono de vocês, mas se eu fosse vocês, eu viria, certo? Vai ser muito interessante. Vai ser prazeroso, porque a gente vai ouvir da palavra de Deus, certo? Vamos também conhecer um pouco mais sobre saúde e vamos entender um pouco de como a saúde está relacionada com a nossa vida pessoal, com a pregação do Evangelho. E se eu fosse você, eu viria, porque vai ter um shake no final para que vocês possam tomar, um shake gostoso, um shake que eu trouxe lá do Caribe. Quantos aqui já foram no Caribe? Já foi, irmão? Opa! O shake que a gente vai tomar é o Pina Colada. Não sei se você conhece, é bom, é muito top. Então, para aqueles que quiserem, depois da nossa palestra, vamos ter um shake aqui para que a gente possa aproveitar, certo? Vamos também ter, depois da palestra, uma balança de biopedância, para que você saiba mais um pouco do seu corpo. Talvez você ache que está tudo bem, só que, na verdade, você está faltando água, tem muita gordura visceral, a sua idade biológica não é a idade do seu metabolismo, então vamos descobrir isso, certo? É uma consulta de saúde gratuita. Não sou profissional da saúde, porém, essa balança, ela faz... só não vou dizer que faz milagre, porque isso é heresia, obviamente, mas ela pode te fazer conhecer você e você mudar, certo? Vamos partir para o sermão agora? Valeu, Felipe, você é o cara. Antes de nós conversarmos sobre a Bíblia, porque esse sermão aqui não vai ser, talvez, de um jeito que você já ouviu, nós vamos conversar aqui, vamos fazer... Opa, vamos trocar. Obrigado. Alô? Tá ligado? Vamos desligar. Agora, tudo certo? Pronto. Então vai ser uma conversa, vamos conversar sobre Jesus, só que antes de irmos para a leitura da sua palavra, da palavra de Deus, vamos fazer uma outra breve oração. Agradeço aos diáconos que oraram comigo ali atrás, mas eu queria orar com vocês também. Como a irmã Helena falou, essa aqui tem que ser conhecida como uma igreja de oração. Então vamos orar, assim como você está mesmo. Querido Deus que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor mandou o primeiro missionário, Jesus, aqui nessa terra, para que pudesse salvar a todos os seres humanos que acreditam nele, que acreditam em Ti. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos fez conhecer-te. Nós podemos hoje, através da Sua palavra, saber da Sua vontade, saber o que o Senhor deseja e espera da nossa vida aqui nessa terra. E hoje, agora, vamos estudar um pouco em Romanos, vamos partir para Timóteo, e que essas duas cartas possam falar ao nosso coração, mas também à nossa mente, porque o meu objetivo aqui não é apenas fazer com que os irmãos saiam com o coração aquecido,
mas também com a mente, Senhor Deus, aberta para novas verdades, para que a gente possa entender o que o Senhor quer para a gente. Então, por isso eu te peço, manda o Espírito Santo sobre cada mente, sobre cada cabeça aqui presente. E abra o nosso intelecto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, vou fazer uma pergunta que eu sei que todo mundo vai responder sim, certo? Quantos aqui conhecem Alejandro Bulhon? Todos conhecem, certo? Alejandro Bulhon, ele tem um livro muito interessante. Vamos falar sobre ele daqui a pouco. Antes da gente falar sobre esse livro, que você já deve ter ouvido falar, eu gostaria de fazer uma pequena dinâmica entre vocês aqui, irmãos, certo? Deixa eu ligar aqui o passador. Para você, qual é a parte mais bonita do seu corpo ou de você, alguma característica que você acha bonita em você? E aí? Talvez seu rosto, seu cabelo, a barba. Vira agora para o irmão que está do seu lado e você vai elogiar alguma coisa da aparência física dele. É elogio. Não vai falar aquela coisa, nossa, o seu bafo de manhã é tão gostoso. Não vai falar isso. Nossa, o seu chulé é tão agradável. Não, é elogio, certo? Elogie a pessoa que está do seu lado. Os casados estão gostando, né? Os solteiros estão... Epa! Os casados estão bem, os solteiros estão... Ih, será que você que é solteiro sentou do lado da sua crush agora? Aproveita, irmão. Aproveita. Por que eu fiz isso? Deixa eu perguntar para você. Vamos voltar? Deixa eu te perguntar. Qual que é a parte mais bonita do corpo de um cristão? Jesus fala que nós somos a imagem e semelhança dele, certo? Mas ele elogia uma parte muito específica do nosso corpo. Será que é o coração? Será que é a barba? Será que é o cabelo? Uma barba bonita e um cabelo bem ajeitado pode te fazer, talvez, se destacar. Talvez um corpo sarado, ou talvez você estar cheiroso, pode fazer você se destacar também. Só que Deus, ele mostra para a gente uma característica. Ele não quer dizer que isso que a gente vai falar no final do sermão, sobre essa parte do corpo, quer dizer que em você seja a coisa mais bonita do mundo. Na verdade, ele quer que essa parte do corpo ela seja destruída. Ela seja, assim, como que eu posso dizer? Ela seja tão usada, mas tão usada, que esteja acabada. E talvez eu dei algumas dicas para você e pode ir pensando, certo? Mas o livro que eu estava falando, do Bulhon, aqui, pronto. É esse daqui, Conhecer Jesus é Tudo. Igreja, me perdoa. Geralmente eu trago um desse e presenteio. Só que, como eu estou vindo do Brasil, e já vou me apresentar para vocês, eu não consigo dar esse livro aqui para alguns de vocês, certo? Mas nesse material, Alejandro Bulhon, que conhece muitas pessoas, em sua época de sua formação, ele conhece um rapaz. E em um dos capítulos ele conta a história desse rapaz. Ele conhece um rapaz que é muito feio. E olha que Bulhon conhece muita gente. E ele diz que esse rapaz é muito feio. Então imagina a feiura desse rapaz. Mas mesmo um rapaz muito feio, ele conseguiu namorar e depois casar com a menina mais bonita do colégio. Tem solução para mim. Aleluia. Tem solução para você que também se acha feinho. Você é lindo. Então, aqui a gente vê que Bulhon, que conhece algumas pessoas, ele elogia, mesmo sabendo que a pessoa ali ela é meio acabadinha, certo? Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Arthur, eu faço teologia e pedagogia lá na FADBA. Quantos aqui conhecem a FADBA? Conhecem, né? É o IAN, é a Faculdade Adventista lá da Bahia. IAN é um pouquinho antigo, né? Agora é UniAN, que agora nos tornamos uma universidade, certo? E eu e mais 2 rapazes estamos lá em Madrid, mais especificamente em Comenar Viejo, perto da Sa Feliz, da nossa editora, comportando e fazendo esse projeto missionário aqui, porque, infelizmente, a Europa, essa parte da Europa, Portugal, Espanha e alguns outros países ficaram sem pastor de publicações durante 2 anos, por conta da pandemia, por conta de algumas coisas que aconteceram. Só que, graças a Deus, chegou um novo pastor que está realizando um projeto maravilhoso de comportagem, que é o pastor Marcelo.
Só que, assim como 7 dos 8 países da América, da divisão sul-americana, primeiro chegou o comportor, depois chegou o pastor, certo? Desses 8 países, somente o Peru que não foi assim. Mas todos os outros países, primeiro foi o comportor para abrir campo ali para o pastor. Então, nós já estamos aqui há um tempo e o pastor chegou há um mês. Nós, que estamos comportando, estamos aqui há 2 meses. Então, graças a Deus, vai retornar esse ministério aqui. Então, esse sou eu, e eu vim aqui até vocês a pedido e convite da irmã Helena. Uma salva de... Não vou fazer isso, calma. Fique tranquila. Mas eu vim aqui para que a gente pudesse conversar um pouco sobre quem é Jesus, quais são os planos de Deus para a gente, certo? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos 10. Como eu falei na oração, vamos estudar esse capítulo, Romanos 10, certo? E também um pouquinho de Timóteo. Eu vou ler por aqui, que fica mais fácil no meu celular. Então, Romanos 10, do verso 1 ao 4. Amém, misericórdia? Amém. Diz o seguinte. Ainda ouço Bíblias. Diz o seguinte: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, se referindo aos israelitas, é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Interessante é que Paulo, ao escrever as suas cartas, as suas epístolas, ele escreve para 2 públicos, os que já são cristãos, certo? E os que ainda não são. Então, as cartas ela têm sempre 2 sentidos, para aquelas pessoas que já conhecem de Jesus e para aquelas que querem passar a conhecer. Quando ele escreve isso daqui, ele está se referindo, nessa parte da carta, principalmente aos cristãos. Trazendo para hoje em dia, Paulo está falando conosco aqui, e quando ele fala ali em favor deles, né, que o desejo do coração e a súplica, ou seja, a oração de Paulo é em favor deles, nesse contexto está falando dos israelitas que não conhecem a Jesus. Porém, para a gente, podemos aplicar também que algumas pessoas aqui no nosso meio, não como igreja, mas como família, como trabalho, como funcionários ou chefes, talvez não conheçam Jesus, certo? E, infelizmente, essas pessoas, por não conhecerem Jesus, não têm a fé que nós temos. Mas aqui, Paulo diz que aquelas pessoas lá de fora, elas não entendem quem é Jesus. E deixa eu te perguntar, qual que é a diferença entre conhecer e entender? Qual que é? Vamos partir para cá. A palavra ali, não vou dar muitas explicações, não vamos focar tanto nisso, porque não é tão interessante para a gente agora. Porém, Paulo ele escreve num idioma que é em grego, certo? Quando ele está escrevendo romano. Só que a mentalidade dele é de um judeu. E qual é a diferença da mentalidade de um judeu e de um grego? Você acha que a nossa mentalidade hoje, como brasileiros, ela é mais grega ou judia? Vou te dizer, a nossa mentalidade é mais grega, certo? Temos muitas palavras que vieram dessa língua. Então a nossa mentalidade é mais grega. E existe uma diferença entre conhecer. Essas 2 palavras aqui, que estão na tela, são a palavra conhecer. E se a gente voltar, está grifado ali em vermelho, mas a última palavra que está em vermelho é entendimento. Então aqui, Paulo diz que essas pessoas conheceram Jesus, mas não com entendimento. Elas não entendem direito quem é Deus, certo? E quando Paulo diz que é para que a gente tenha entendimento e conheça Jesus, o que ele quer dizer? Vamos lá, diferenciar. Para um grego, entender e conhecer é você pegar... Posso pegar aqui, por favor? Uma cadeira. É você pegar um banco. Se você pega um banco, para o conhecimento de um grego, certo? Que também traduz para um pouco do nosso conhecimento, é você saber de que cor é o banco. É você pegar as características do banco. É você saber que ele tem quantas pernas? 4. Que ele tem um lugar para sentar e um lugar para reclinar.
É você saber que ele é marrom e que ele tem uma parte atrás para segurar. Isso é um conhecimento grego de alguma coisa. É você colocar em medidas, é você conhecer as características físicas de um banco. Porém, no hebraico, e Paulo escreve aqui em grego, mas com a mentalidade hebraica, nessa língua, nessa cultura, o conhecer é se relacionar. A gente não diz, hoje em dia não sei tanto, mas antigamente dizia bastante que você não pode conhecer tal pessoa no sentido bíblico da palavra antes do casamento. Quando a gente diz conhecer no sentido bíblico é se relacionar. Não é apenas ver a cor dos cabelos, conhecer o exterior, mas não, é se relacionar. E geralmente está ligado com o ato de sexual, de reprodução. Ou seja, para um judeu, se a gente conhece, a gente relaciona. E para um judeu conhecer o que é um banco, ele faz o quê? Ele se senta. Por que ele se senta? Porque ele está se relacionando com o banco, ele está cumprindo o propósito do banco. O propósito do banco não é ficar parado, embora durante muito tempo da semana o banco fique parado. Mas o propósito dele é te dar descanso, é fazer com que você se sente. Então, um judeu, ao falar eu conheço, quer dizer que ele se relaciona. Vamos voltar para o texto? É para cá? Pronto. Olha só o que o verso 2 diz. Porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus. Os israelitas tinham zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles podiam até dizer que conheciam Deus, mas será que se relacionavam com Deus? Será que eu e você temos nos relacionado com Deus? Porque não tem como conhecermos Deus no sentido grego da palavra. Não tem como a gente pegar e saber de que cor é o cabelo de Deus. Não tem como a gente elogiar uma característica física de Deus simplesmente por ver, porque não conseguimos ver. Não tem como na verdade, não tem como a gente conhecer Jesus, o Pai e o Espírito Santo nesse sentido. Porém, sim, existe uma maneira de conhecermos Deus, que é nos relacionando com Ele, que é cumprindo o propósito. Assim como eu sentei no banco, com Deus, Ele tem um propósito para a gente. Que a gente possa cumprir esse propósito que Deus tem para a gente através do conhecimento que temos dele. E esse conhecimento não tem que ser um conhecimento teológico, embora seja muito importante, mas tem que ser um conhecimento relacional. Primeiro ponto da mensagem que eu trago para vocês hoje, irmãos, vamos conhecer a Deus nos relacionando com Ele. Porque um pai ele pode até ter um filho, e vai ser filho dele, com o gene dele. Porém, se ele crescer com outra família, quem vai ser o pai desse rapaz? Vai ser o pai biológico, de certa forma, mas aquele que ele vai ter chamado de pai, com gosto, aquele que trocou as fraldas, aquele que deu de comer, aquele que se relacionou com ele, vai ser o pai adotivo, certo? Por isso que devemos nos relacionar com Deus, porque ele nos comprou com sangue e Ele quer isso. Segunda coisa, e o segundo ponto que eu venho trazendo aqui para a gente nessa manhã, está lá nos versos 8 até o verso 13. Mas o interessante é que vamos falar um pouco sobre justiça, embora não vamos focar tanto nisso, mas dos versos 5 até o 7, Paulo diz como que a gente pode se justificar através das nossas obras. Mas você acha que é possível? Não. Embora Paulo diz como. É só você nunca pecar, é só você nunca transgredir nenhuma lei, é só você permanecer com Deus. Isso, por conta da nossa natureza pecadora, é impossível. Porém, aqui, Paulo ele diz sobre como Deus nos santifica e nos purifica, certo? Mas, para isso, a gente tem que fazer uma coisa. Mas como assim, Arthur? A gente tem que fazer alguma coisa para ser purificado. Eu aprendi na igreja que a graça você não precisa fazer nada. E você está certo. Nós não precisamos fazer nada. Mas o texto diz, principalmente no verso 9, que nós precisamos confessar. Que nós precisamos entender e colocá-lo no nosso coração. Certo? Vamos ler aqui Romanos 10, a partir do verso 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Precisamos confessar, precisamos entender quem Deus é, nos relacionando com Ele, mas também precisamos confessar no nosso coração, na nossa mente, para aqueles que perguntarem, será que eu e você estamos prontos para dar razão da nossa fé? Será que eu e você estamos prontos para morrer por Jesus? Porque eu sempre ouvi falar que um cristão tem que estar pronto para duas coisas. Quais são? Pregar e morrer. Mas será que a gente está preparado para confessar Jesus? Só que é difícil sim confiar, principalmente por momentos difíceis que a gente passa na nossa vida. Porém, olha só o que a palavra de Deus diz lá em Atos 2:21. Aquele que confia tem confiança da sua salvação, pois embora não entenda completamente, com a fé confia na promessa do Senhor Jesus. Em Isaías 28:16, ao crer a confusão se esvai e ela corre. Então, o segundo passo é que a gente possa confiar no Senhor e confessar quem Ele é. E a terceira coisa que eu gostaria de falar para vocês, o terceiro ponto da mensagem dessa manhã, está relacionado também com relacionamento. Mas deixa eu só perguntar para a igreja, quantos aqui são casados? Poderiam levantar a mão? Certo. A maioria, eu creio. Quantos aqui estão namorando, conhecendo, de rolinho, essas coisas? Pronto, alguns, certo. Quantos aqui estão solteiros? Pronto, as crianças levantando a mão, alguns adultos. Certo. Mesmo solteiros, e agora vai fazer mais sentido para aqueles que estão casados ou se conhecendo, vocês sabem que a felicidade do outro é tão importante, se não mais importante que a sua própria felicidade quando você ama, não é verdade? Estou errado, maridões? Olha, o cuidado com o que você vai responder. Mas, de verdade, a felicidade daqueles de quem amamos, ela é muito importante, porque se a gente ama, nós queremos o bem, queremos que essa pessoa seja alegre, queremos ver um sorriso no rosto dessa pessoa, certo? Eu não sei disso exatamente porque ainda não sou casado, mas para vocês, talvez essa palavra esteja fazendo muito mais sentido, porque vocês sabem que às vezes você não quer fazer uma coisa, só que a pessoa amada pediu, e você faz por amor, mesmo sem querer às vezes. Talvez você está vivendo em um relacionamento em que você é muito feliz porque a outra pessoa faz coisas para você. Quando eu falo faz, não quer dizer exatamente somente em ações, mas em palavras, em elogios, certo? E será que com Deus a gente tem feito a mesma coisa? Porque amamos a Deus, certo? Não amamos a Deus? Amamos. Temos cumprido a vontade dele? Temos deixado Deus alegre? Será que conseguimos, através do nosso relacionamento, ser um relacionamento tão profundo, mas tão profundo que entendemos a vontade de Deus para a nossa vida? Será? Olha só o que Timóteo diz. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E no verso 4, ele vai falar sobre o plano de Deus para toda a alma vivente nesse planeta. Esse Deus, nosso Salvador, deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Lógico, a verdade é Jesus. Então, o sonho de Deus é que todos cheguem ao conhecimento de quem Deus é. Ele quer que todos conheçam a Ele. Todos conheçam do sacrifício de Jesus para que possam aceitar. Porém, o plano de Deus e os sonhos de Deus não vão ser cumpridos. Infelizmente. Porque hoje, pessoas não acordaram. Vão ser enterradas. Hoje, pessoas que não conhecem a Jesus, infelizmente, não vão ter mais oportunidade. O plano de Deus não vai ser concluído. Não vai ser perfeito. Porque muitos não estarão com Ele. Ele criou cada ser humano, cada alma vivente, para estar com Ele. A gente foi criado para esse objetivo, mas infelizmente
muitos não estarão lá. Isso é muito triste de falar, só que ainda há uma esperança. Ele quer que você esteja lá. Ele quer que os seus parentes, colegas, amigos, irmãos, amados estejam lá. Embora a gente não possa fazer o plano de Deus completamente, podemos proporcionar mais felicidade a Ele através da nossa vida com Deus e através de levar e testemunhar a palavra de Deus. E é isso que diz, para que a gente possa acabar, lá em Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Lembra lá do começo, onde a gente estava elogiando? Deus elogia uma parte muito diferente do seu corpo. Não é o seu rosto, embora você seja lindo. Não são os seus cabelos, embora você tome banho todos os dias, certo? Mas Deus elogia os seus pés, porém, não todos, mas os pés dos que anunciam as coisas boas, as boas novas. Então, Deus ele não quer que seja um pé assim. Não tem nenhum problema, tá? Que bom, um pé cheirosinho, cuidado, não tem nenhum problema. Porém, Ele quer que o seu pé seja assim. Um pé que vai, um pé que prega. E eu sei quanto que é difícil pregar onde a gente está. Lá no Brasil, irmãos, batiza 1000 em uma noite. Tá tudo certo. Aqui, se você batizar uma pessoa em 5 anos, é uma vitória. E tá tudo certo. Cada realidade é diferente. Mas vá, não deixe de ir. Vá para que Deus consiga elogiar os seus pés. Porque esse pé aqui é que faz a diferença. Eu não sou adventista de berço, eu me batizei em 2018. E eu conheci Jesus bem recente, certo? Há 6 anos atrás. Embora minha família, eu seja a 5ª geração de adventista, eu não conhecia Jesus. Minha família se distanciou do adventismo e minha avó, ela infelizmente não ensinou o que ela foi ensinada. E ela saiu da igreja e os 3 filhos dela, infelizmente, não cresceram na igreja, embora sempre ouviam falar. Minha mãe, durante um tempo, ela estava muito desesperada porque tinha terminado com meu pai, estava cuidando de 2 crianças sozinha. Ela era mãe e pai. Ela tinha que arranjar um emprego em que conseguisse se manter. E aí ela lembrou, adventista. E ela foi correndo atrás, ela foi na assembleia. Pô, não é muito isso daqui que eu quero. Ela foi na católica, ela foi em várias igrejas. Só que ela só se sentiu feliz e em paz na igreja em que a mãe dela, minha avó, congregou e que ouvia falar que era a igreja adventista. Então, embora meus tataravós e meus bisavós tenham sido adventistas, minha avó saiu. Porém, hoje eu estou aqui, graças à minha mãe. Ela conheceu o adventismo quando eu tinha uns 13 para 14, ela e minha irmã se batizaram. Só que eu era um rebelde. E eu não ia para a igreja. E eu fazia um curso lá de informática, que era no sábado de manhã, e minha mãe falava, deixa de ir nisso, vamos comigo na igreja. Eu não vou nem... Você está pagando o curso, eu tenho que ir lá no curso. Até que eu percebi em um momento em que minha mãe estava muito doente, ela estava com câncer de fígado, em que a última coisa que ela queria é que um filho rebelde voltasse para os caminhos do Senhor. E mesmo doente, minha mãe mudou de Brasília para São Paulo, onde estavam os parentes dela. E lá ela levou minha irmã, só que eu fiquei em Goiás, no IABC. Quantos aqui conhecem o IABC? Alguns, né? O IABC é um colégio interno de até o 3º ano do ensino médio, lá perto de Abadiânia. Mas não tem nada a ver com João de Deus, tá bom? Tem nada a ver. Pô, vocês não conhecem João de Deus, né? Conhece? Ah, tá. Então eu, no caso, estudei lá no colégio, me batizei, fiz estudos bíblicos lá, porque uma pessoa me desafiava nas minhas crenças e nas minhas fés. A intenção dele era me dar estudo bíblico, mas ele foi de uma maneira diferente. Ele não chegou oferecendo estudo bíblico. Aqui, talvez, se você oferecer um estudo, ninguém vai aceitar. Talvez uma ou outra pessoa vá fazer o estudo, só que lá na frente vai parar de seguir ou não vai tomar a decisão. Porém, ele me desafiava e me perguntava no que eu acreditava. E eu descobri que nem eu acreditava nas coisas que eu dizia acreditar.
Então, através de um pé que me perguntava e me desafiava, eu conhecia Jesus. E hoje eu estou aqui, num lugar onde eu nunca nem imaginei pisar. Mas estou aqui falando com vocês, graças a um pé que foi. Será que o seu pé e o meu temos sido assim? Eu aprendi que um cristão, ao ler e orar, ler a Bíblia e orar a Deus, ele come e bebe. Ele come e bebe da palavra de Deus. Porém, se você só come e bebe, o que acontece com você? Tu fica gordo, tu explode. Você precisa botar essa energia para fora. Eu e você precisamos pregar. Usar dos nossos pés para ir e falar. Será que você tem a decisão hoje de, primeiro, vamos só recapitular, conhecer mais a Deus se relacionando com Ele? Será que você toma essa decisão? Será que a sua decisão também é confessar que Jesus é Deus? Confessar que Ele é o dono da sua vida? Mesmo que você não entenda direito o plano da redenção, será que você tem a coragem de confessar que Ele morreu por você? Confessar não apenas com a boca, mas com a mente e o coração. E terceiro, será que você tem a coragem de ir pregar do seu jeito, de um jeito que Deus te mostrar? Mas será que você tem essa coragem? Talvez você não vai conseguir dar estudos bíblicos por conta do seu tempo, mas você vai conseguir talvez mandar uma mensagem para alguém, dar um presente para alguém que fale de Jesus. Talvez você seja uma daquelas pouquíssimas pessoas que tem o dom da oração, que você ora pelas pessoas, você fala que ora por elas e elas abrem o coração para você, para te ouvir. Então que nós conheçamos nos relacionando, confessemos o nome de Jesus também e possamos ir. Se você crê nisso e se você quer começar a se relacionar mais e mais com Ele conhecendo, por favor, fique de pé. Se você também quer confessar que Ele é o seu Deus, confessar que Ele é o dono da sua vida, por favor, fique de pé. E para vocês que já estão de pé, tá vendo os seus pés? Não estão doendo agora. Tá tudo certo. Eles não precisam doer, literalmente. Mas você precisa estar fazendo a obra de Deus. Você precisa estar pregando através da sua vida, através do que você conseguir fazer. E para que vocês que ficaram de pé, a gente possa orar, eu vou dar apenas alguns segundos para que você tome uma decisão. Se você decide se relacionar mais, fale isso para Deus. Se você decide confessar Ele no seu coração e continuar se relacionando, fale isso para Deus. Porém, se você decide ir e pregar, fale isso para Deus também. Vou dar apenas alguns segundos e depois eu termino com uma oração. Querido Deus e Pai, estamos aqui com irmãos gratos porque podemos te adorar na sua casa, no seu templo, e podemos te adorar, Senhor Deus, com as nossas mãos, com os nossos pés. Queremos confessar o Senhor agora como nosso Redentor e Salvador. Para aqueles que tomaram a decisão de confessar, por favor, Senhor Deus, salve-os, nos salva. Porque a sua palavra diz que se a gente confessar e crer, seremos salvos. Para aqueles que decidem se relacionar mais, por favor, Senhor Deus, nos ajuda a nos relacionarmos mais contigo, através desse conhecimento que a gente possa pregar, mas que possamos ler, estudar e orar mais e mais, Senhor Deus. Que o nosso conhecimento de Ti seja um conhecimento relacional, de todos os dias conversarmos contigo, não apenas com pedidos e agradecimentos, mas falando tudo que está na nossa alma, no nosso ser, no nosso cerne. E para aqueles que decidiram também, Senhor Deus, ir e pregar, por favor, dá descanso aos pés. Mas enquanto não tivermos esse descanso, que os pés possam estar machucados, obliterados, talvez sangrando. Talvez, Senhor Deus, os pés estejam tão fartos, mas isso é bom porque foram e pregaram. Porque foram e falaram de Ti. Porque essa é a Sua vontade para a gente. Esses são os Seus planos para nós. E queremos seguir. Queremos agradecer ao Senhor por tudo. Porque o Senhor nos deixou vir à Sua casa hoje, nos permitiu, que nada de ruim aconteceu conosco.
E te peço, estenda toda essa proteção e bênção para todos os nossos amados e familiares. Em nome do Senhor Jesus, termina essa oração. Amém. Amém. Igreja, só relembrando, hoje à tarde teremos a nossa palestra. Fique, vai ser muito interessante, vai ser muito bom. Bom almoço para todos nós e feliz sábado.